Beleza, mano. Beleza, você tá falando aqui pra mim que não importa necessariamente o quanto que se eu vou ter faculdade ou não, né? Óbvio, ela pode fazer alguma diferença, mas não é isso que vai me trazer a vaga ou não. Então, o que eu preciso aprender? Quais são esses requisitos que eu preciso aprender dentro da área de qualidade? Dentro da área de qualidade, existem 3 pilares. O que você precisa aprender? O que um QA precisa saber? Quais são os requisitos que um QA vai se tornar um cara que se destaca para aquela vaga? Primeira coisa que você vai começar aprendendo é teste de software. Galera, parece óbvio, né? Parece até que não é um tipo de conteúdo, né? Um tipo de requisito. Mas é sim. Entender sobre teste de software, saber fazer testes dentro de uma empresa, trazer estratégias de teste, entender como funciona o fluxo de desenvolvimento do software e trazer opções para melhorar a qualidade de desenvolvimento desse projeto, é algo que você vai poder fazer. E é exatamente essa a primeira pilar da área de qualidade. Teste de software. E eu tô falando aqui de programação, eu tô falando aqui de documento, não necessariamente, apesar de teste de software ter sim muita documentação, mas não. É só você entender como testar softwares no dia a dia. E galera, sabe qual que é a parte engraçada disso? É que esse requisito é o maior de todos, na minha opinião, é o que realmente te transforma em um QA, né? Porque não importa se você sabe qualquer outra coisa, é basicamente isso que vai te transformar num QA. Você consegue aprender isso com certa velocidade. Por quê? Porque testar software é algo totalmente intrínseco do ser humano. Tá? Eu duvido você aí do outro lado falar pra mim que, sei lá, não baixa um aplicativo qualquer para poder utilizar no seu celular. E aí você fala assim, mas o que tem a ver ser tester com baixar um aplicativo no seu celular? Galera, é literalmente você utilizar aquele aplicativo e aprender como que utiliza aquele aplicativo, muitas vezes achando problemas naquele aplicativo. Muitas vezes achando problemas naquele aplicativo. Tem gente que eu conheço que vai lá ainda por cima, manda mensagem, né, para desenvolvedores falando que tá errado. Galera, isso é um processo dentro do teste de software. A gente pode chamar isso de teste exploratório, bug report, né, que você está trazendo aí para os desenvolvedores, né, você está reportando um erro, um bug. É isso, cara. Mas, pessoal, primeiro pilar de todos, o mais importante de todos, aprender sobre teste de software. Aprender sobre como trabalhar com testes, como trabalhar com o sistema, como você faz documentação, como você cria estratégias, como trabalha com o ciclo de vida de teste e o ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Isso é o dia a dia de um QA. E eu prometo para vocês, essa vai ser a grande maior parte do seu trabalho, a não ser que você trabalhe focado em automação de teste, que eu posso trazer aí mais sobre isso. E galera, qual que seria o segundo ponto? Qual que seria o segundo pilar para um QA, para uma pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho de qualidade? Aprender processos ágeis, tá? Atualmente, as empresas elas trabalham diretamente com processos ágeis hoje. É muito improvável que você vá trabalhar num time que não trabalha com Scrum, Kanban, XP, qualquer coisa do tipo, tá? Apesar de que a maioria vai trabalhar ou com Kanban ou com Scrum. Tá? Grande maioria do mercado trabalha com essas metodologias. E você tem que aprender também. E ela ajuda você. Pois é, aprender esses processos, apesar de ser, nossa, eu vou ter que aprender mais coisa. Não, mas é só um pilar, cara. É mais um processo que você vai precisar para aprender, para poder trazer qualidade para o projeto, para aprender, trazer e fazer testes de softwares em um projeto. E isso vai te ajudar a trazer mais qualidade para um processo. Por quê? Saber como um processo, né, como o seu processo ágil dentro da empresa trabalha e como mesclar ele com a qualidade, testes, vai ajudar muito a trazer mais qualidade para esse produto. O Kleber até perguntou, Scrum é o ideal? Cara, não tem ideal, não existe ideal. Essa palavra não existe dentro de tecnologia, tá bom? O ponto é que Scrum é a mais utilizada atualmente. Por que eu falo isso não tem ideal? Gente, processo sempre pode ser melhorado. Hoje a gente utiliza Scrum, só que Scrum, Kanban, metodologia ágil, mas se um dia aparecer um tipo de metodologia que é muito mais interessante, que tem métricas ou números melhores de entrega, cara, com certeza vão existir empresas que vão pivotar para esse processo e nós que vamos ter que aprender. Por quê? Porque o processo faz parte da nossa entrega. A gente tem que saber como funciona o processo, como o processo funciona dentro da empresa para poder entregar estratégias de qualidade no desenvolvimento de software, tá bom? Então é por isso que o processo é tão importante. Qual que é o terceiro pilar? E aí sim, o terceiro pilar é aquele pilar que vai te destacar.
O terceiro pilar dentro da área de qualidade, aí sim, são testes automatizados. Então, trabalhar com testes automatizados, aprender programação suficiente para trabalhar com testes automatizados, é algo que você vai precisar fazer para se tornar um QA. E por que isso é importante, tá bom? Entenda uma coisa, apesar de programação ser muito assustador para muita gente, eu entendo isso. Foi assustador para mim um dia também. Foi assustador para muitos alunos também. Mas galera, programação é necessária para você ser um bom QA, para você ser um QA que tem diferencial e que vai continuar crescendo no mercado conforme o tempo for passando. Programação é algo necessário. E você não precisa aprender a programar que nenhum desenvolvedor. Eu quero deixar isso muito claro. Inclusive, teve uma vez que falaram na live, se fosse para aprender aprender a programação do mesmo nível que um desenvolvedor, eu virava dev. E é verdade. E é por isso que é tão rápida a entrada na área de QA, né? Mesmo precisando saber programação. Mesmo precisando saber programação, você precisa trabalhar com testes automatizados e não desenvolver um software hiper complexo. Mano, quer dizer então que teste automatizado não é complexo? Meio que não é muito complexo. É meio que ele funciona muito bem de um jeito muito simples de ser desenvolvido, principalmente se você estiver utilizando Cypress no seu trabalho ou aprendendo Cypress. E pessoal, o que veio de pessoas para mim, de alunos, ou pessoas na minha live, no YouTube ou no Instagram, falando assim, nossa, eu fui aprender programação para poder trabalhar com teste automatizado, eu tava morrendo de medo e foi bem mais simples do que eu tava esperando. Pois é, isso acaba assustando muitas pessoas, então fica tranquilo. Você não vai precisar aprender física quântica, você não vai precisar aprender matemática, cálculo 3, entendeu? Cálculo 2, derivada, sabe? Não, você vai trabalhar com testes automatizados. E inclusive, se você aí tiver em dúvida assim, eu não sei se eu vou estar apto. Gente, eu tenho uma playlist ali no YouTube bonitinha ensinando tudo que você precisa saber de programação com JavaScript para trabalhar com teste automatizado. Você vai ver, óbvio, galera, quero que vocês entendam, é uma carreira, vocês vão ter que estudar, tá? Não é um negócio que você vai bater a cara no monitor e vai entrar na sua cabeça. Mas todo mundo pode aprender, disso eu tenho certeza absoluta. Tá? A Modeus falou aqui, automação já existe há um bom tempo na área de QA. Modeus, cara, já existe sim. Desde que eu entrei na área de qualidade, por sorte, eu já trabalhava com testes automatizados, porque minha empresa trabalhava com testes automatizados, eles queriam que eu aprendesse. E eu aprendi. E isso ajudou muito na minha carreira. E é por isso que eu falo, você precisa hoje, para você conseguir se destacar no mercado, você precisa entender de teste de software e entender de testes automatizados também.